Você é empresário do varejo e você já parou para pensar quantas vendas você já perdeu hoje sem você saber? O seu sistema está em ordem, o seu estoque bate, o caixa fecha certinho, mas o dinheiro some. E não é porque o cliente não pagou, é porque alguém de dentro está manipulando a informação para que pareça que está tudo em ordem. E hoje eu vou te revelar detalhes dos 13 golpes internos mais comuns aplicados por operadores de caixa em todo o Brasil. São golpes silenciosos, sofisticados e que na maioria das vezes não deixam rastro. Então, se você nunca desconfiou que você pode estar sendo roubado, prepare-se para mudar de ideia. Meu nome é Jean Carlos Maretti, eu sou empresário da área de tecnologia há muitos anos e vou te mostrar alguns desses golpes aqui. Então vamos lá para o conteúdo. O primeiro golpe é o cancelamento controlado e esse é o favorito dos operadores experientes. Funciona assim, o cliente ele paga normalmente, a venda é registrada, aí o cliente se afasta, vai embora, o operador com acesso ao administrador, que acontece muito nas empresas brasileiras. Você não tem uma definição de acesso bem organizado dentro do seu sistema, dentro da sua empresa. E aí o próprio operador de caixa vai lá naquela venda em dinheiro e simplesmente cancela a venda. Aí coloca lá uma justificativa dizendo que teve duplicidade, preço errado, coloca erro, né, que é muito comum. E aí você não analisa os cancelamentos da sua empresa, então o caixa bate certinho, o dinheiro vai para o bolso do seu colaborador. E aí o caixa bate certinho, você que não olha os cancelamentos vai receber o relatório de caixa bonitinho lá do seu colaborador, do seu funcionário, batendo certinho, lindamente, sem desconfiar, sem saber que aqueles cancelamentos, o dinheiro daquele cancelamento foi para o bolso dele. Então fica de olho nesse primeiro golpe, que é o golpe do cancelamento controlado. O segundo golpe é o BIP inventado. E esse golpe é um golpe puro teatro. O operador pega o produto, ele finge que vai passar ali no leitor, faz aquele famoso bip com a boca, encosta rapidamente ali no leitor sem escanear, como se estivesse passando, e aí diz, já foi, próximo produto. Só que o item não foi bipado. O item não foi registrado. O item ele não entra no... E para esse golpe ser aplicado, ou o cliente não vê o caixa, o que é muito comum, o cliente não vê o total que está dando. Então eu sempre recomendo que quando você colocar um caixa na sua empresa, o teu cliente ele tem que ver o PDV, ele tem que ver a tela do PDV, ele tem que ver o que está sendo passado, o que foi passado, o que não foi passado. Porque se isso não acontecer, acontece esse golpe que eu estou te mostrando agora. O operador finge que passou o produto, faz aquele bipzinho lá com a boca, não passou o produto no leitor, não registrou, aí fala um valor para o cliente abaixo do que realmente é, e a diferença ele bota no bolso dele. O cliente vai pagar achando que está tudo certo. E esse golpe ele acontece muito em compras grandes ou com pressa. E é quase impossível de ser notado se as câmeras não estiverem focadas nas mãos. E aí você vai ter que olhar as câmeras, analisar, e até que você analise o golpe, você já levou um prejuízo gigantesco. Então toma cuidado com isso, o PDV tem que mostrar para o cliente, você tem que estar na posição que mostre para o cliente o produto que está sendo registrado. Tem que acontecer isso. O terceiro golpe é o produto de fora. O cliente ele traz um item sem etiqueta, ou com a etiqueta trocada, ou com dúvida no preço. O operador ele bipa o código de outro produto mais barato, como se fosse uma simples consulta. Mas aí ele cobra o valor correto em dinheiro do cliente. É outro golpe que acontece quando o teu cliente não vê o PDV. Aí o resultado, o sistema registra um tomate, só que o cliente levou uma uva importada. E aí o operador faz o quê? Fica com a diferença do valor. É um golpe antigo, mas muito usado. Tome também cuidado quando o golpista é o caixa e ele tem um parceiro que junto com ele vão movimentar essa compra simulando a compra real, quando na verdade parte daquele valor vai para o bolso do operador de caixa e depois é dividido entre eles. Toma cuidado com isso aí também. Por isso que é importante ter câmera no caixa, apontando para o caixa, tem que ter. Você não pode ter um caixa sem apontar a câmera para o caixa, e você precisa ter o teu PDV mostrando para o cliente o que está acontecendo. É muito importante isso para a sua segurança, empresário. Forma de pagamento errada. E aí o cliente pagou R$100 em dinheiro, mas aí o operador registra 50 em dinheiro, 50 no vale. Como o cliente ele não vê a tela do PDV,
ele não sabe que isso aconteceu. E aí, como foi no vale, o sistema entende que essa parte ainda vai ser recebida. Só que o dinheiro já está ali. E aí o operador tira os R$50 extra, como se fosse um erro de digitação, e ajusta o caixa fazendo a sangria. O caixa fecha normal e ninguém nota fraude, porque falta de acesso de usuário bem definido no sistema, pelo gerente ou pelo dono, e o teu cliente não está vendo o PDV, ele não está vendo o que está acontecendo. E aí o operador nem entrega a notinha para o cliente. Toma cuidado com isso aí também. O quinto golpe é o não BIP, seletivo. Esse golpe é bem traiçoeiro e funciona em compras grandes. O operador ele deixa de bipar alguns itens pequenos, só que caros. Chocolate premium, energético, maquiagem, e aí o cliente não percebe, ele acha que está tudo na nota, ele paga, só que o sistema ele nunca registrou esses itens. E aí a diferença, o dinheiro fica no bolso do operador de caixa. É um outro problema porque o teu cliente não está vendo o PDV. O sexto golpe é o cancelamento via app, Pix. E essa fraude ela envolve tecnologia. Vamos lá. O cliente paga por Pix ou por cartão. Depois o operador cancela a venda no sistema e pede para o cliente abrir uma reclamação no aplicativo, alegando duplicidade. O valor ele é estornado para a conta da loja, só que aí o operador vai lá e reembolsa o cliente com um valor, em espécie, em dinheiro, ou finge que entregou. Enquanto isso, o valor original foi sacado do caixa. Então ele vai falar para o cliente, ó cliente, o banco vai te reembolsar aí, mostra lá para o cliente o cancelamento, faz uma sangria no caixa do sistema, retirando o dinheiro, como se estivesse reembolsando o cliente, quando na verdade a venda foi cancelada ou nem foi cancelada, dependendo de como foi. O dinheiro não foi reembolsado ao cliente e o operador ficou com o dinheiro. E esse é um dos golpes mais difíceis de rastrear. Você precisa ter processo para essa situação, para que você consiga rastrear esse tipo de golpe. Golpe número 7, a consulta que virou venda. O cliente pergunta o preço, o operador consulta lá no leitor de código de barras, só que ele não registra a venda de verdade. Aí o cliente decide levar. Não, eu vou levar o produto. Aí o cliente paga em dinheiro e nada é registrado. O cliente não está vendo a tela do PDV, é uma falha. Você não pode deixar o cliente sem ver a tela do PDV, é muito importante que ele veja. E se o cliente pedir a nota, o operador diz, não, deu problema aqui na impressora, vai sair automático, eu te mando por e-mail, manda pelo WhatsApp, o operador enrola o cliente de alguma forma. E a venda não existe. E o dinheiro vai direto para o bolso do operador. O oitavo golpe, cupons de descontos falsos. O cliente paga o valor cheio. O operador lança um cupom falso de desconto ali. E aí a diferença entre valor pago e valor registrado fica no caixa. E aí pode ser retirado como sobra, como ajuste. E aí como o sistema não acusa erro, parece tudo dentro da política de desconto. E aí dá errado. O nono golpe, devolução fantasma. O operador ele registra a devolução de um produto que nunca voltou de verdade, gera um crédito, retira esse valor correspondente do caixa, dizendo que foi reembolso. Reacreditou o cliente, reembolso. Nem cliente, nem empresa. O produto ele nunca voltou, mas o dinheiro sim. E foi embora. Também é comum esse tipo de golpe. Décimo golpe, o peso manipulado. Frutas, carnes, frios, tudo vendido por quilo. O operador digita o peso menor do que o real. Por isso, um ponto importante. Se você vende frios, o ideal, o correto, é ter uma balança de caixa. Não é uma despesa, uma balança de caixa. É uma prevenção e é a maneira de você evitar erros do operador e até uma má fé. Então, se você vende frio, se você vende produtos no peso, tenha uma balança de caixa ali para que ela pese o produto e já digite automaticamente no sistema. O operador não deve digitar quantidade em peso no sistema. Ele deve colocar o produto na balança, o programa lê o peso e já digitar a quantidade. E se teu sistema não faz isso, está na hora de conhecer a gente. Está na hora de conhecer a Comad. Eu deixei o link da nossa empresa aqui embaixo que vai resolver o teu problema com relação à segurança no sistema. E continua no nosso conteúdo. Então, você tem produtos vendidos no peso, o operador, por não ter balança, digita o peso menor do que o real, e aí muitas vezes você nem tem balança e o teu cliente também não vê a tela do computador, aí complica realmente. O cliente paga pelo valor correto, só que o sistema registrou menos, o cliente não pediu o cupom, a diferença que sobra vai para onde? Para o bolso do funcionário. É isso que acontece. Golpe número 11, pagamento parcial esquecido. O cliente paga 60. 40 no cartão, 20 no dinheiro. Aí o operador só registra no cartão. O dinheiro fica invisível ali no sistema e vai direto para o bolso do funcionário. É simples e muito mais comum do que você imagina. O 12º golpe é o troco manipulado em vendas sem nota. O cliente faz uma compra pequena, ele não exige nota. O operador nem registra, entrega o troco ali de cabeça e fica com o dinheiro sem nota, sem produto passado no sistema, sem rastro. Tudo isso por quê? Porque
Porque o teu cliente não vê a tela do PDV. Você não colocou para ele ver, o teu cliente conseguir ver a tela do PDV. Você não colocou uma câmera no caixa para ver isso. Você não fez nada disso. Por isso esse golpe acontece. E agora eu vou te explicar como é que você se protege de todos esses golpes. E eu vou te falar agora 7 práticas para você prevenir esse problema. O primeiro é, coloque câmeras no caixa, câmeras que filmem as mãos dos operadores. Tem que filmar a mão do operador. É muito importante para ver o que ele está fazendo, como é que ele está manipulando a informação. Não basta você filmar de cima, tem que filmar as mãos. Segundo, faça uma auditoria aleatória de cupons, de cancelamento, com cruzamentos entre filmagens e sistema. Terceiro, restrinja cancelamentos, descontos, manuais apenas a gerente. Não deixe esse acesso aberto para funcionário comum. Não faça isso. Você está pedindo para levar o golpe. Infelizmente é assim que acontece. Política clara de cupom fiscal, nota fiscal obrigatória, mesmo em compras pequenas. Então seja claro com o teu funcionário, o teu caixa. Vendeu, tem que entregar o cupom ao cliente. Não pode encerrar a venda do cliente sem entregar o cupom. Fale para os seus gerentes, para o caixa. Faça isso. É muito importante. É um treinamento constante dos operadores, porque os operadores honestos saberão identificar os colaboradores suspeitos. E você não precisa virar um detetive, não precisa agora. O que você precisa estar é atento e não tolerar fraudes. Outro ponto importante, como eu falei, o PDV tem que mostrar para o cliente também. O cliente tem que ver o que está passando, o que está acontecendo. Então, muitos desses golpes seriam evitados se você tivesse isso, se o seu PDV mostrasse para o cliente também. E se você não tem um sistema que te dê esse controle, que te dê essa segurança, está na hora de conhecer a gente, a Command System, que vai te ajudar nisso. E se você precisa de um curso, de um conteúdo passo a passo de como trabalhar certinho no seu caixa, com segurança, ter um processo de caixa realmente que funcione na sua empresa, para parar de faltar dinheiro, para parar de perder dinheiro, eu também deixei um link aí embaixo para você conhecer o nosso conteúdo exclusivo que vai resolver o seu problema de caixa. Vou te falar uma coisa rapidinho. Eu já conheci empresários que passou 1, 2, 3 anos com a funcionária que levava o seu dinheiro do caixa e ele estima pelo menos 100 mil reais ela levou dele por ralo. E ele nem percebeu. Quando ele percebeu, quando ele montou o processo e percebeu, foi tarde demais. Uma coisa importante, desconfie de funcionário que quando você colocou uma câmera ali no caixa, ele pede demissão. Ou quando você trocou de sistema, pede demissão, pede para sair. Ou não quer trocar de sistema. Quando você mexe no processo, ela diz, não gosta, tá estranho isso aí. Observa, investiga, acompanha, não seja inocente. E é claro, se você descobrir, a melhor coisa a fazer é chamar para conversar e demitir. Não vai atrás de confusão, não chame a atenção na frente de todo mundo, chame, conversa numa boa, e apenas demita, porque você vai evitar muita dor de cabeça futura. Então o que você tem que fazer é estancar aquilo e já resolver. Mas nada adianta você demitir quem está fazendo isso com você se você não tem um processo funcionando no seu caixa. E é por isso que eu deixei um conteúdo aqui exclusivo para você aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Então, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aqui no nosso canal, se esse conteúdo foi útil para você. Comenta aí embaixo qual desses golpes você achou mais perigoso, se você já pegou esse golpe aí na sua loja, se já aconteceu, compartilha. Se tem mais algum golpe aí que você lembre que passou com você, comenta aí embaixo, ajude outros empresários a ficarem espertos nesse tipo de golpe. Muito obrigado, eu te vejo no nosso próximo vídeo.